TV Câmara, a TV do povo de Natal. Muito boa noite, senhoras e senhores. Shalom. Estamos dando início à sessão solene em homenagem a todas as vítimas da Inquisição, aqui representadas pelo Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Neste momento, o coral Estrela d'Alva, da Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim, louvará, abrindo esta cerimônia, com a canção Jerusalém de Ouro, sob a regência do maestro Rui de Castro Moura Filho.
Senhoras e senhores, boa noite. Aberta a 10ª sessão solene da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão solene em homenagem ao Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição no Brasil. Autora da proposição, vereadora Ana Paula. Havendo um número legal e invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Natal, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem ao Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição no Brasil. Com base no Decreto Federal 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convido para compor a mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. A vereadora Ana Paula, autora da proposição. Convido o senhor Júlio Protásio, secretário adjunto de Relações Sociais e Públicas do prefeito Carlos Eduardo, aqui representando o prefeito da cidade do Natal. Convido o doutor Samuel Gabay, presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Convido o doutor Rodrigo, advogado, representante aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, para compor a mesa. Está composta a mesa. Esta sessão solene tem por finalidade prestar homenagem ao Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição no Brasil, cuja data é lembrada no dia 31 de março e foi instituída no calendário oficial do município de Natal por meio da Lei 6.607, de 29 de abril de 2016. Natal e o Brasil como um todo têm profunda ligação e identificação com os fatos ocorridos durante a Inquisição. Quero registrar a presença aqui do doutor Franco Capistrano, vereador, do vereador Cléber Fernandes, da vereadora Nina Souza, do vereador Preto Aquino, do vereador Bispo Francisco de Assis. A todos, muito obrigado pela sua participação, e Ana Paula e Samuel, digo que é uma das solenidades que teve a maior representatividade de vereadores aqui assistindo a sessão. Neste momento, em atitude de respeito, ouviremos o coral Estrela d'Alva da Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim e o coral do Centro Israelita para entoarem o hino nacional de Israel. Yeah.
registrar a presença do vereador Dinarte Torres. E, em atitude de respeito, convido a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, juntamente com o coral Estrela d'Alva e o coral do Centro Israelita. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para os teus cantas estrelados. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Agora assistiremos a um vídeo produzido pela nossa TV Câmara, que contará um breve histórico sobre esta homenagem. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. A Inquisição foi um movimento que perseguiu, torturou e matou aqueles que não eram católicos. A Inquisição era para quê? Só aceitaria cristão. Muçulmanos e judeus seriam perseguidos. Ou se tornavam cristãos novos, se convertiam ao cristianismo, ou não podiam trabalhar dentro do império. Então, como eles viam o protestante e os judeus como uma pessoa demoniada, vamos dizer assim, uma pessoa desse demônio, para poder purificar através do sofrimento. Então eles não matavam simplesmente a pessoa por ser judeus. Eles tinham que torturar, alegando que estava salvando a alma daquele cidadão que não queria se converter. A Inquisição começou na Europa e chegou ao Brasil no período colonial. Para combater a heresia, inquisidores vieram investigar comportamentos e costumes que fossem diferentes do cristianismo.
Os judeus e calvinistas eram presos, extraditados para Portugal e lá eram julgados e torturados. Na verdade, se fala que os grandes descobridores do Brasil eram descendentes de judeus que ocultavam a sua prática judaica, porque aquilo ali era um crime punido com morte na época da Inquisição. Já a capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte, foi parada obrigatória da Santa Inquisição. Entre os séculos 17 e 18, o sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba foram os lugares onde mais se enviou, né, pessoas para serem julgadas nos tribunais da Inquisição em Portugal. Então, assim, existe registros documentais que mostram que houve, digamos, uma grande quantidade de processos inquisitoriais que tiveram origem em investigações que ocorreram nesses sertões, sertão do Siridó, o Oeste, etc. e tal, e que culminaram na ida de pessoas para Portugal. Muitas dessas pessoas foram presas, muitas dessas pessoas foram queimadas, né, vivas e tal. Muitas foram obrigadas a usar o chamado hábito perpétuo, que era uma espécie de vestimenta, né, que o sujeito era obrigado a usar para caracterizar a presença da Inquisição. No século XVII, os holandeses aqui, o governo holandês aqui deu plena liberdade de culto e o judaísmo aqui renasceu. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Então aqui nós temos muito mais presente a situação do Anussi, do descendente de judeus. Mesmo com a severidade da perseguição, os judeus e calvinistas conseguiram de forma clandestina manter os costumes e tradições. O Brasil, ele é feito de descendentes de vítimas da Inquisição. E isso traz reflexo no nosso Nordeste até hoje. Por exemplo, quando você vai no interior o costume da carne de sol. Carne de sol nada mais é do que a carne judaica sem sangue. E para dar uma desculpa para o Santo Ofício, para a Inquisição, a gente dizia que era mais saboroso, que era para preservar a carne por mais tempo. Outro exemplo que a gente tem é os costumes. Por exemplo, se fala muito aqui no Nordeste que você não pode apontar a estrela que dá verruga no dedo. Na verdade é porque o calendário judaico ele começa com a contagem das estrelas no céu, o dia. Então, o costume das crianças para saber a passagem do dia era apontar estrelas. Então, tinha que se arranjar uma desculpa para as crianças não perceberem, para os inquisitores não perceberem que ali tinha uma prática judaica, uma família judaica. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. Eu solicito a ilustre vereadora Ana Paula que assuma a presidência desta mesa e convido o vereador Frank Capistrano para assumir aqui também a composição da mesa, que o mesmo tem um projeto de lei de uma cidade co-irmã de Israel com Natal. Boa noite. Eu queria registrar que é a lei aprovada de Dr. Franklin, vereador da nossa casa, ela foi em 17 de setembro de 2015 e o projeto de Cidades Irmãs Passaremos a fazer a entrega da placa em homenagem às vítimas da Inquisição. Solicito ao chefe do cerimonial desta casa, João Batista, que proceda o anúncio da homenagem e conduza os procedimentos. Senhora vereadora Ana Paula, autora da proposição e presidente dos trabalhos, senhor vereador decano desta casa, Franklin Capistrano, ex-presidente do Poder Legislativo Municipal, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, doutor Rodrigo Menezes, doutor Samuel Gabay, que preside a Cine, vereador Júlio Protásio, que representa o prefeito da nossa cidade, senhores vereadores presentes em plenário, Dinarte Torres,
que é secretário da mesa diretora, senhora vereadora Nina Souza, senhor vereador Kleber Fernandes e senhor vereador Bispo Francisco de Assis, além do vereador Preto Aquino, que também está presente neste plenário, senhoras e senhores integrantes da comunidade israelita do Rio Grande do Norte, familiares, demais autoridades religiosas e eclesiásticas que estão nos prestigiando, servidores desta casa e assessores do mandato da vereadora Ana Paula. Este cerimonial também destaca a presença do senhor Ravi Yohanan e Didiá, aqui abrilhantando essa cerimônia, que é líder religioso da sinagoga Brais Palatinique. Consegui. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Do senhor Ricardo Rabelo, que é presidente da sinagoga também Brais Palatinique. Do senhor Taufik, que é da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande do Norte. Do senhor Kennedy, que é da Igreja Assembleia de Deus. Do senhor Felipe Veras, que é da Igreja Bola de Neve. E do doutor Mário Soltac, que é ex-presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, com o qual já empreendemos grandes jornadas e bons eventos. Através desses registros, nós cumprimentamos e homenageamos a todas as personalidades e autoridades que nos prestigiam nesta noite. Neste momento, será feita a entrega de uma placa comemorativa otorgada por esse Poder Legislativo, da qual constam os seguintes dizeres: Câmara Municipal do Natal, a Casa do Povo, a sua casa. A Câmara Municipal do Natal presta homenagem a todas as vítimas da Inquisição, representada pelo Centro Israelita do Rio Grande do Norte, CIRNE, ressaltando a influência cultural e social destas na sociedade nordestina. Palácio Padre Miguelinho, em Natal, 30 de março de 2017, assina a vereadora Ana Paula, autora da proposição. Neste momento, a vereadora Ana Paula, que preside os trabalhos e é propositora da homenagem, irá se posicionar na frente da mesa diretora, acompanhada do senhor representante do prefeito da nossa cidade, ex-vereador Júlio Protásio, que é secretário adjunto de Relações Sociais e Públicas do município de Natal. Convidamos o doutor Samuel Gabay, que é presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, para receber a honraria. Feitas as homenagens, nós teremos a feliz oportunidade de assistir mais uma canção com o coral Estrela d'Alva e o coral do CIRNE, que estão juntos, abrilhantando esta relevante sessão solene. Bendigamos ao Altíssimo,
Nós agradecemos ao Coral do Cirne e ao Coral Estrela d'Alva da Assembleia de Deus, que se apresentam no final desta cerimônia. Este cerimonial, em nome da mesa, também convida para compor aqui a mesa, acompanhando as autoridades, o professor Tadeu Brandão, que é da UFESA de Mossoró. Senhora Presidente dos Trabalhos, a senhora dá prosseguimento. Solicito ao ilustre vereador, o senhor Franklin Capistrano, que assuma a presidência desta mesa, enquanto faço as minhas considerações na tribuna em nome desta Casa Legislativa. Concedo a palavra à senhora vereadora Ana Paula, propositora desta sessão solene, para, em pronunciamento, representar os senhores vereadores desta casa. Senhoras vereadoras, né? Cumprimento a mesa o senhor Franklin Capistrano, representando a Câmara Municipal. Gostaria de cumprimentar o senhor Júlio Protásio, secretário adjunto de Relações Sociais e Públicas, representando o prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Gostaria de cumprimentar Samuel Gabay, presidente do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Cumprimentar também Dr. Rodrigo, representante da OAB, e cumprimentar o professor Tadeu Brandão, representante da UFESA. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, vereadora Nina Souza, vereador Kleber Fernandes, vereador Dinarte Torres, vereador Bispo Francisco, vereador Sueldo Medeiros e vereador Preto Aquino. Muito obrigada pela presença e gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer ao coral pela lindíssima apresentação. Senhoras vereadores e senhores vereadores, o dia de hoje é importante porque celebra o Dia Municipal em memória às vítimas da Inquisição no Brasil, instituído no dia 31 de março. Esta iniciativa do ex-vereador Júlio Protásio revela-se bastante importante, vez que a Inquisição é um assunto que está diretamente ligado à história do Brasil e que muito tem despertado interesse em milhares de brasileiros nos últimos anos. O 31 de março foi o dia da assinatura do Decreto de Alhambra, também conhecido como Édito de Granada e Édito de Expulsão, que foi um decreto régio promulgado pelos reis católicos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, ordenando a expulsão ou conversão forçada da população judaica na Espanha, sendo este escrito por Juan de Coloma, o secretário real da corte espanhola, e assinado em Alhambra, Granada, em 31 de março de 1492. Desse modo, este evento é fundamental não só pelo respeito à memória das vítimas, que sofrem até hoje com as consequências desta parte lamentável de nossa história. Muitos deles aqui presentes, mas também com uma forma de fazer justiça a um povo que tanto contribuiu com o nosso país. Afinal, estamos trazendo à memória não somente uma parte da história brasileira, não contada nos livros de história, adotados nos currículos escolares, mas, sobretudo, um alerta à sociedade sobre o perigo decorrente da intolerância e do ódio, da discriminação religiosa e racial, que alimentam a exclusão social. Portanto, queremos trazer à memória justamente o oposto disso, ou seja, a tolerância, o respeito ao direito de crença, a paz entre os povos, promovendo a dignidade humana e valores que justificam nossa existência. Esses pontos, sim,
justificam a criação de um dia tão especial como esse. Meus amigos e minhas amigas, em 1496, quando a Inquisição chegou a Portugal, a população judaica daquele país chegava a 20% da população total. Ao contrário da Espanha, que expulsou seus judeus, o rei de Portugal, Dom Manuel I, apesar de ter decretado a expulsão dos judeus em 5 de dezembro de 1496, tal expulsão nunca ocorreu. E em seu lugar, houve o início dos batismos forçados, iniciando o que conhecemos por cristãos novos, marranos, criptojudeus. Essas pessoas, elas ficaram proibidas de sair de solo português pelo menos 30 anos. Esse período coincide com a primeira grande expedição ao Brasil, em 1532, chefiada por Martim Afonso de Souza, ao litoral paulista, onde foi fundado o povo de Cananéia. O descobrimento do Brasil pelos portugueses representou, na verdade, uma rota de fuga para milhares e milhares de judeus, criptojudeus e cristãos novos, que na ânsia de se verem livres das condenações dos processos inquisitoriais, fizeram do Novo Mundo sua nova pátria. O grande empresário judeu converso de origem italiana, Ferdinando de La Rogna, mais tarde conhecido como Fernando de Noronha, amigo do rei Dom Manuel, o Venturoso, deu início à colonização do Brasil, investindo maciçamente na exploração de madeira e no plantio da cana-de-açúcar, bem como na produção de açúcar e exportação deste produto à corte, proporcionando grandes lucros ao reino português. Assim, milhares e milhares de cristãos novos vieram para o Nordeste brasileiro, onde mais tarde seria a província de Pernambuco que se tornou o maior produtor do ciclo da cana no período do Brasil colonial. O Novo Mundo lusófono, a terra de Santa Cruz, recebia seus novos colonizadores ambicionados pela riqueza da nova terra que, na verdade, estavam bem distante das perseguições e condenações do Santo Ofício português. Afinal, aqueles que queriam viver numa terra onde fossem livres para expressar sua fé no único Deus, o Criador do homem e do universo. Entretanto, aquela liberdade de volta às práticas, ritos, costumes judaicos dos cristãos novos foi surpreendida pela visita do primeiro inquisitor português, em 1591, Heitor Furtado de Mendonça, que implantava, por assim dizer, as leis inquisitoriais no Brasil, uma extensão da Inquisição portuguesa. Após a visita do inquisidor, restou aqui uma vasta nomeação de clérigos católicos que seriam responsáveis pelas delações, prisões, extradições daqueles judaizantes marranos, que seriam processados, condenados e mesmo executados a pena máxima nas fogueiras inquisitoriais de Lisboa. Mais de 1000 processos foram abertos após aquela visita, já incluindo o Nordeste, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Outro exemplo de intolerância ocorreu em 1578, quando o português Baltazar de Moraes de Antas foi indicado para ocupar o cargo de juiz ordinário da Vila de São Paulo. Porém, surgiram os primeiros boatos de que ele seria cristão novo e, nessa condição, estaria proibido de ocupar cargo público. No período em que o Nordeste brasileiro foi dominado pelos holandeses, tivemos nova liberdade religiosa. Muitos judeus escondidos se rebelaram e novos judeus vieram ao Brasil. Não por acaso, a primeira sinagoga das Américas fica em Recife.
Antes, os cultos judaicos eram clandestinos, escondidos. Com a retomada em 1654 do Nordeste pelos portugueses e com a volta dos inquisidores, estes judeus se refugiaram no interior do Nordeste, em especial na região árida e especificamente no Rio Grande do Norte, no Seridó. Por isso, no interior do nosso estado, é comum encontrarmos galegos dos olhos azuis, descendentes e filhos de uma perseguição religiosa, cujos antepassados tiveram de esconder a sua fé, e assim surgiram costumes que influenciam todo o Nordeste até hoje. Inclusive, eu sou filha, sou natural do Nordeste, da região do Siridó, minhas raízes são do Siridó, da cidade de Caicó. Minhas senhoras e meus senhores, o fato é que, apesar de todos os dramas relacionados com a Inquisição e das feridas deixadas na memória coletiva depois daquilo, os judeus sempre contribuíram com o nosso povo, nossa cultura e nossos costumes. Quem não se lembra de ter proibido uma criança de apontar as estrelas com o dedo sob pena de surgir uma verruga? Ou de ter visto alguém colocar pedras em vez de flores nas lápides? Ou ainda ter visto uma mesa de jantar com gavetas? Ou até mesmo saborear uma carne de sol, advinda do costume judaico de não comer carne com sangue? Certamente devemos conhecer alguém cujo sobrenome é Pereira, Bezerra, Carneiro, Oliveira ou Medeiros. Sobrenomes com nome de animais e plantas. Sobrenome de conversos forçados, que tiveram de esconder a sua fé e foram vítimas da intolerância. Tudo isso tem surgimento na Inquisição. Já trilhando a derradeira curva, cabe lembrar ainda que a Inquisição ela foi um resultado de uma fé cega que jamais proveio de Deus e dos ensinamentos judaico-cristãos. Esta fé cega, alienada pela arrogância humana, levou à defesa de uma falsa verdade baseada em dogmas e más interpretação dos fundamentos bíblicos, que foram mesclados com ideologias idolatras de seus próprios reis e impérios. Numa infeliz junção da soberania da religião com o Estado que, somadas, produziram um cruel e desumana política de salvaguardar seus próprios interesses sob ares de uma salvação nutrida pelo ódio da intolerância. Diante de tudo isso e do fato de que vivemos um momento em que a tolerância é a palavra-chave em nossa sociedade, a cidade do Natal reconhece a importância do dia em memória às vítimas da Inquisição no Brasil, pois Natal, o Rio Grande do Norte, o Nordeste e o Brasil têm profunda ligação e identificação com os fatos ocorridos durante a Inquisição. Por último, um desejo: exercitemos mais os princípios do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, que são o combate à intolerância religiosa, a democracia, o diálogo interreligioso, a educação, a justiça social, a paz e o repúdio ao terror. Lembremos de Fernando Pessoa, em seu poema Ao Infante de Portugal, que versa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Muito obrigada. Passo a presidência dos trabalhos à propositora da homenagem, vereadora Ana Paula. Convido o senhor Samuel Gabay, presidente do Centro Israelita do RN, para fazer as suas considerações na tribuna.
Alô? Ilustríssima senhora Ana Júlia Bacessá Gavai, minha mãe, que junto do meu pai foram os responsáveis pela minha educação humana e judaica, em nome do qual cumprimento todos os presentes. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui prestar também sua homenagem aos nossos antepassados. E gostaria também de agradecer à vereadora Ana Paula, proponente desta cerimônia, em homenagem às vítimas da Inquisição, e aos traços culturais que esse evento histórico trouxe à tona para relembrarmos e estudarmos. Dando cumprimento à Lei 6.607 de 2016, de autoria do então vereador Júlio Protásio, aqui presente representando o prefeito. Gostaria de agradecer ainda à vereadora pelo gentil ato, como é de sua natureza, ao homenagear todas as vítimas da Inquisição com um simbólico quadro. Muitos aqui dessas vítimas representadas nas pessoas que compõem hoje o Centro Israelita do Rio Grande do Norte, bem como pelas doces palavras proferidas ao se referir ao nosso Centro Israelita. Ele busca realmente lutar por esses valores. Nos esforçamos muito para sermos merecedores dos comentários desta natureza e, por isso, o agradecemos do fundo do nosso coração. Também gostaria de agradecer ao coral do Centro Israelita e ao coral Estrela d'Alva pelas belíssimas apresentações aqui que fizeram. Feito esses agradecimentos, temos que considerar, estamos aqui como os perseguidos durante a Inquisição, negaram a nossa fé, hoje estamos na Casa Legislativa do nosso município, depois de tanta opressão, entoando bendigamos ao Altíssimo, como nossos antepassados fizeram, podendo cantar Avraham Avindo e sendo homenageado. A história agora talvez comece a nos fazer justiça. Após o esforço histórico realizado pela vereadora Ana Paula, que certamente será muito bem complementado pelo professor Tadeu Brandão, que vão nos revelar o que aconteceu, o que foi a Inquisição, os costumes e as práticas que isso influem até hoje na nossa vida, que mostram um Nordeste diferente daquilo que a gente estuda nos livros de história, onde a gente encontra como costumes ainda nos santuários uma estranha letra M de cabeça para baixo, que nada mais é do que a letra hebraica Shem, de Shaddai, que representa o nome de Deus. Então, nossos antepassados tiveram que rezar para imagens, querendo rezar para Deus, porque eles não tinham essa liberdade. Viveram assim de uma forma uma verdadeira sociedade secreta, como bem disse a historiadora Anita Novinsky. E como os costumes judaicos foram escondidas, as rezas em hebraico viraram em espanhol. O nosso tradicional Baruch Hashem foi substituído por um sonoro bendigamos ao Altíssimo, que foi aqui cantado. O nosso Birkat Hamazon virou uma música que pode parecer um canto de louvor, mas nada mais é do que uma reza ao Eterno para agradecer pelo nosso sustento e pela nossa comida. Lembrando aqui, já que estamos falando de Inquisição, que os judeus não foram os únicos perseguidos pela Inquisição, mas também os muçulmanos, os evangélicos, à época chamados pejorativamente de protestantes, que tiveram que fugir e negar as suas convicções. Mas falamos aqui principalmente dos judeus, porque eles eram 20% da população de Portugal na época. E esse grupo foram que mais foram perseguidos em termos numéricos. Um ato em memória às vítimas da Inquisição, como já bem colocado, é um ato pelo respeito ao próximo, pela tolerância, contra qualquer tipo de constrangimento alheio. E é isso que viemos propagar. Não buscamos condenar ninguém, mas construir pontes para um futuro melhor e mais respeitoso. Buscamos aqui impedir que os processos sejam como aqueles que ocorriam na Inquisição, nos moldes que Kafka, por exemplo, dispõe em seus livros. Sem qualquer respeito, alguém denunciava outra pessoa, essa pessoa já era sumariamente considerada culpado e seus bens
confiscados. E elas eram presas sem saber sequer o motivo de suas prisões. Nem sabiam porquê do que elas estavam sendo acusadas. Lembrar da Inquisição é lutar contra penas injustas e indignas, e que não ocorram mais também espetáculos de tortura e execução como outrora ocorreram. Afinal, as fogueiras da Inquisição, que a gente vê retratado em quadros, na verdade, eles não eram fogueiras tão grandiosas assim. Por quê? Porque só a dor era capaz de expiar o pecado para o Santo Ofício. Então, o que eles faziam? Eles acendiam pequenas fogueiras para ir queimando parte do corpo daqueles acusados de práticas judaizantes. Primeiro você acendia para queimar o pé. Quando você não sentia mais o pé, você acendia para chegar até a parte da coxa, e até a pessoa não sentir mais as suas próprias pernas. E aí então faziam o grande e último ato, fazendo uma tocha alta para queimar a pessoa por inteiro, porque antes de matar, a pessoa teria que sentir a dor para expiar os seus pecados. Falar disso é arrepiante e ao mesmo tempo nos consterna, mas arrepiante também é lembrar do jovem Isaac de Castro, que com 22 anos foi preso no Brasil e foi queimado pela Inquisição em Lisboa. E ao ser queimado, antes da grande fogueira, em seu último ato, ele reafirmou a sua fé, gritando do fundo da sua alma, Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad, reafirmando assim quem ele era. Isaac de Castro foi um jovem tão revolucionário que ele criou a reserva de consciência que hoje a gente usa no direito para ter a liberdade de poder falar o que a gente pensa. Isso foi uma criação, graças a um processo inquisitorial, de um jovem com 22 anos, que o seu derradeiro grito é retratado até hoje com detalhes pelos historiadores portugueses. E assim, ao exemplo de Isaac de Castro, propugamos pela liberdade de fé e a liberdade religiosa. Pois, na época de outrora, os judeus mantinham a sua fé escondida, se isolavam em cidades inacessíveis para não receber a visita do Santo Ofício. Vieram fugidos ao novo mundo, que era o Brasil, para poder exercer a sua fé de forma mais livre e aberta. Não tardou nem um século e a Inquisição chegou ao Brasil, maltratando os espíritos daqueles que queriam praticar a sua fé. O sopro de esperança veio novamente com o período holandês, onde a sociedade até então secreta emergiu e Recife teve uma comunidade judaica pujante. Não à toa a gente tem a primeira sinagoga das Américas na cidade do Recife. Com a retomada do Nordeste pelos portugueses, uma nova fuga. Dessa vez ao interior do Nordeste, para a região do semiárido, porque era seco e não povoado. E no Rio Grande do Norte, em especial a região do Seridó. Lá, os casamentos endogâmicos entre primos, bem como almoços aos sábados, que podiam ser escondidos em gavetas a qualquer tempo, revelaram apenas uma face de uma outra verdade, onde se ia à igreja ao domingo e à sexta-feira se fechava a casa para se fazer uma reza em uma língua estranha, que hoje, conhecedores que somos, podemos saber que é o recebimento do Sagrado Shabat. Que se proibia as crianças de apontarem as estrelas no céu para não criar verruga no dedo, porque afinal nós contamos a entrada e a saída do Shabat a partir da terceira estrela no céu. E para evitar que as crianças apontassem e os inquisitores soubessem que ali se praticava o judaísmo, se criou o mito da verruga no dedo. Então lutamos aqui também pelo direito das crianças poderem apontar as estrelas, delas poderem ser inocentes, olharem para o céu despreocupadas e poderem sim sonhar, porque olhando para o céu todos sonham um pouco. O nosso costume de comer carne sem sangue, quem diria, se tornou a comida mais típica do Nordeste. A carne de sol, que é a carne da qual foi retirada o sangue. Estamos aqui pela diversidade, inclusive a gastronômica, porque a carne de sol realmente é maravilhosa. Nos proibiram e proibiram toda a sociedade de promover a educação das mulheres na época da Inquisição. E lembrar da Inquisição
lembrar também da briga da mulher por espaço na sociedade. Como falar da Inquisição no Brasil e não mencionar Branca Dias, eternizada na obra do Dias Gomes, acusada tantas vezes de práticas judaizantes, mas sentenciada pelo Tribunal de Santo Ofício pela heresia de educar mulheres e ensinar elas a lerem e escreverem. O nosso povo, chamado povo do livro, sempre lutou por uma educação de qualidade. E aquele ato de Branca Dias nada mais era que um ato para preservar o costume do seu povo, vanguardista no que tange ao direito das mulheres. Lembrar da Inquisição seria também um ato em favor de uma educação universal que era ceifada à época, e pelo direito das mulheres em serem instruídas e serem aquilo que elas realmente quiserem com a educação que elas têm direito hoje em dia e que elas não tinham na época que Branca Dias quis implementar. Já dizia Senhor Abravanel, conhecido hoje popularmente como Silvio Santos, descendente de um grande rabino, Dom Abravanel, que foi ministro das Finanças da Espanha: quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal pode vencer por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Os bons valores prosperaram. A tolerância ganhou corpo. A mulher tem direitos. A educação hoje em dia é universal. Mas devemos lembrar das vítimas da Inquisição, pois temos que lutar todo o dia para poder manter este quadro e fazer esse quadro evoluir mais e mais. Estamos chegando em Pêssar, a Páscoa judaica, quando sobrevivemos ao jugo da opressão e Deus nos deu a liberdade no Egito. O que me leva a questionar, depois de tanto tempo, como sobrevivemos a Pêssar, como sobrevivemos à Inquisição, e hoje aqui estamos identificados como judeu. Depois de passar por tudo, estamos aqui ainda dizendo: somos judeus, estamos vivos. A resposta me veio no próprio Seder de Pêssar. Verishemda lavotenu ve'alanu, shelo echad bivad omad aleinu, lehalotenu, omad aleinu lehalotenu, ve'kadosh baruch hu vatzileinu. Ou, traduzindo, e isto nos tem protegido o eterno, a nós e a nossos pais, pois não era apenas um que se ergueu contra nós para nos aniquilar, mas em toda geração existem aqueles que se erguem para nos aniquilar. E o Eterno, bendito seja, nos salva das mãos deles. Prezados, tentaram destruir a nossa fé, tentaram destruir a nossa religião, confiscaram os nossos bens por acusações de práticas judaizantes, mas jamais destruíram a nossa essência. Éramos um mundo de aparência em detrimento daquilo que sentíamos verdadeiramente dentro dos nossos corações. Uma pedra nasce e cresce de fora para dentro, num processo que leva milhões de anos. Elas se encontram aquietadas dentro dos seus próprios limites, naquilo que ela é constituída, tendo característica fundamental a sua rigidez. Nós somos mais duros que a rocha. Mais semelhante a elas, nos moldaram por fora. Nos tornaram, muitas vezes, coisas que nós não somos. Os condicionamentos culturais e sociais do espaço e do tempo de outrora foram verdadeira camisa de força para que fôssemos moldados. Mas somos mais fortes que a rocha. Mas, ao contrário da rocha, a gente só foi moldado por fora. Por dentro, ainda nós somos os mesmos. Nossa essência se manteve e hoje ressurge com mais força, com o grito da nossa alma. Am Israel Hai, o povo de Israel está vivo. Obrigado. Conceda a palavra ao senhor Tadeu Brandão, pesquisador da UFESA.
Vereadora Ana Paula, autora da proposição, doutor Frank Capistano, pai do meu grande amigo Pablo, quem manda um abraço, Júlio Protásio, em nome do prefeito, um prazer revê-lo, Júlio, Gabay, meu querido Samuel, foi meu aluno, não vou dizer quando não, porque senão vocês vão saber da minha idade, É uma honra ver sua caminhada na academia, como advogado, como líder de uma comunidade e demais membros, demais autoridades, em especial ao Rabino João Medeiros, que eu vejo na plateia, o meu carinho. Nós nos conhecemos há 22 anos, eu menino, quando pela primeira vez eu descobri que existiam judeus em Natal. A todos, Shalom. Eu que sou descendente, meu sobrenome Brandão, mas esse Brandão vem dos Mendes de Ceará-Mirim, depois de Alagoas e depois da Bahia. Família Mendes, que minha prima, que está lá em Portugal, descobriu e está para levantar uns documentos aí de que a prova definitiva que somos cristãos novos. E pensar que foi um convite que eu estou aqui em nome da UFESA, na Universidade Federal Rural do Semiárido, da minha universidade, do qual sou docente. E o convite de Max, né, de Samuel, nesse sentido, foi para pensar alguma coisa que eu já venho estudando há um bom tempo, que queria ser o objeto do meu doutorado, mas não deu certo, mas que está sendo agora objeto de pesquisa mais detida. É o significado cultural para o nosso Rio Grande do Norte do judaísmo, mas não do judaísmo aberto, mas o judaísmo que escapou daquilo que alguns consideram das maiores tragédias da história dos judeus, que foi a expulsão da Península Ibérica. Primeiro da Espanha, da gloriosa Sefarad, depois de Portugal. Como a vereadora Ana Paula já descreveu, foi um processo extremamente doloroso. Alguns historiadores acham que um dos momentos mais trágicos da história dos judeus, primeiro talvez antes mesmo da própria primeira destruição do templo, já que foi reconstruído, lá com os mesopotâmios, Nabucodonosor, lá no século VI a.C., mas principalmente a destruição do segundo templo, no ano 70. Depois desse evento, talvez considerado mais trágico, foi a expulsão da Península Ibérica. Porque ela desencadeia praticamente tudo o que vai acontecer com os judeus depois. A vinda para as Américas, a formação da judiaria polonesa, que é fundamental para a história posterior, e depois para a judiaria na Rússia, a polonesa tem a ver com a russa nesse sentido, e finalmente a maior tragédia da história da população judaica, que foi o Shoah, que foi o Holocausto. O que é um marrano? Em poucas palavras. O marrano era aquele que precisava ser sem ser. É aquele que precisava fingir externamente. A palavra vestir a carapuça vem daí, da roupa que se usava depois que esse marrano que é uma palavra bastante ofensiva, pois quer dizer porco em espanhol. O marrano que se tornava cristão, no caso na Espanha, muitas vezes por opção ou por não ter que abandonar tudo, mas em Portugal, praticamente obrigado, sem ter outra alternativa. Era fugir ou morrer, ou mesmo aceitar, e muitos não tiveram o que fazer. Uma vez saindo de Portugal, esse marrano, que passou a ser um cidadão de segunda classe, esse cristão novo, e muitos, claro, não se tornaram marranos, se tornaram cristãos de fato, porque abraçaram essa fé, mas a maioria, na prática, começou a viver aquilo que alguns chamam de criptojudaísmo, o judaísmo às escondidas. E aí nós temos hábitos dietéticos. Samuel falou da carne de sol. Acho que o maior exemplo da influência judaica no Nordeste é quando alguém olha para um pedaço de carne de porco e diz: isso aqui é carregado. E você sabe que na maior parte das culturas que não tem problemas com carne de porco, onde a carne de porco ela é permitida dieteticamente, não há nenhuma... Inclusive há uma série de discussões, porque se sabia que a carne contém doença, a gente sabe que essas descobertas são muito recentes. A carne de porco precisava ser justificada. O que é que eu vou dizer, já que eu podia me acusar como judaizante? Ela é carregada. Ela é uma carne que faz mal. Como carnes sangrentas. Ou como me lembro da minha avó, descendente dos Lourenço de Santa Cruz, tá?
outra família cristã nova, que sempre que ia matar uma galinha, cortava o pescoço da danada e jogava o sangue fora. E eu sempre perguntava, para que isso, vovó? E ela dizia, é para que o bicho morra, para que a gente não coma uma coisa que tenha alma, porque sangue é alma. E eu, menino de 12 anos, não sabia o que era que ela queria dizer. Tantos outros hábitos, como limpar as casas de dentro para fora. Nunca de dentro, começando da porta para a porta da frente e para a porta de trás. Nunca jogando lixo para a porta da frente. Nós nunca sabemos de onde vem isso. E depois, já adulto, já com mais de 30 anos, eu descobri, por causa da mezuzá, tão sagrada em cada entrada das casas judaicas, que não podia de certa forma, se tornar impura com o lixo que saía. Os hábitos de luto, tá? Os hábitos de luto, do qual na minha família, o único que eu descobri foi o de limpar os cântaros de água. Procurei saber se havia algum hábito em relação ao rasgar a roupa, das cinzas do cabelo, não vi nada disso, mesmo no amortalhamento. Se bem que meus bisavós para trás não queriam, sempre queriam ser enterrados em terra nua, em terra virgem, de preferência, sem caixão, sem nada. Mas o principal era de limpar as garrafas d'água. Numa época que vocês lembrem que água é guardada em pote. Essas explicações, que são complexas, que muitas vezes nós não compreendemos, e como Samuel colocou, vimos presentes em comunidades no Seridó, mas também no Alto Oeste, onde, por exemplo, na pequena Venha Ver e na pequena Porto Alegre, e também no litoral, na Paraíba, basicamente em todo o Rio, em todo o Brasil, como apontou a historiadora Nowinski. Muitas vezes, como fazer uma oração, como ser judeu nas escondidas. A quem cabia isso? Cabiam as mulheres, já que Samuel foi tão brilhante em lembrar do seu papel. Porque o judaísmo é uma religiosidade do lar. E muito se pergunta por que a religiosidade brasileira nordestina, ela foi tanto do lar. Eu sou de uma família, essa Mendes descendente, que pouco ia na igreja. E eu sempre questionei, por que ninguém vai à igreja aqui? E vovó dizia, a gente não precisa, a igreja é só para ir em enterro. E descobrir de onde vem de evitar de ir para a igreja, de evitar. Porque se o marranismo é uma espécie de... Ele não é uma fé, ele é uma demonstração de religiosidade às escondidas, era uma coisa que sempre se dizia, é algo nosso, a gente não gosta e pronto. Não significa, claro, que cada cristão novo ou descendente de cristão novo tivesse ou tenha consciência disso. Essa consciência, na maior parte das vezes, se esfumaçou e se perdeu nas brumas da história. O medo da Inquisição, que durou o século XVI, XV em Portugal, mas no Brasil, XVI, XVII e XVIII, por 3 séculos, moldou para sempre essas comunidades. Tanto que quando chegamos no século XIX, com a Inquisição não mais existindo, por que essas comunidades não afloraram? Porque já existia aí uma nova religiosidade. E eu digo religiosidade não é uma nova religião, mas uma forma de encarar as questões religiosas, que é o marranismo. Nós tivemos, então, a formação de um verdadeiro caráter cristão novo, principalmente nas partes mais ancestrais do Brasil, como o nosso Nordeste, como partes do Sudeste, mas que, segundo pesquisadores que eu estou levantando, isso está presente em praticamente todo o país. Esse limbo do século XIX e XX está sendo levantado agora, principalmente pelo ressurgimento desse fenômeno que passa a ser estudado dos anos 90 para cá, que é o fenômeno dos anuncins, do qual, incrivelmente, esta comunidade é um grande exemplo, pois parte significativa são descendentes de cristãos novos que retornaram ao judaísmo. Não estamos falando de conversão, estamos falando de um fenômeno, como disse um colega meu, inglês, que ele nunca tinha ouvido falar. Retorno a uma religião depois de séculos de separação. Eu sei que isso é uma luta ainda em processo, mas só isso se transforma esta comunidade, como tantas outras no Brasil, mas especialmente esta, numa comunidade sui generis.
eu vou fazer um rápido comentário. Antes de meu doutorado, naquele ano de 2006, eu queria estudar vocês. Porque eu já tinha descoberto isso, e depois de algumas leituras, eu queria estudar como sociólogo, como historiador, o que é que fazia, porque em pleno século XX, em pleno século XXI, alguém escolheria uma religião que, primeiro, é uma religião de prática difícil de ser feita, do sentido daquilo que a sociedade, essa modernidade líquida, compreende como dia a dia da prática. Segundo, de uma minoria que a maior parte das pessoas no mundo ainda consideram, de certa forma, como, se não inferiores, mas causadores de vários maus, de mitos que ainda se propagam por aí, desde os velhos protocolos dos sábios de Sião, ou de injúrias desde Maneto, desde Maneto há 2000 anos atrás. O antissemitismo não é um fenômeno do passado, ele é um fenômeno do presente. E aí, por que o retorno? Vocês imaginem. Bem, essa pergunta vai ficar em aberto e um dia eu vou tentar responder. Mas o meu carinho, eu até trouxe a minha kippah, mas como eu não trouxe com esse cabelão aqui, ia um friso, ia terminar caindo, mas a minha kippah está guardada. Como descendente, como alguém que admira essa comunidade, como alguém que admira esse povo, como foi bem dito aqui, não foram as únicas vítimas da Inquisição, protestantes, homossexuais, mulheres acusadas de bruxaria, e bruxaria significava apenas não se coadunar com aquilo que se colocava como moral oficial, e tantos outros foram vítimas da Inquisição. Mas os judeus, como povo mais tenaz da história, permaneceu. Eles sobreviveram a todas as perseguições e se renovam enquanto identidade. Então, a comunidade judaica, obrigado, a honra de estar aqui. Eu prefiro chamar comunidade judaica, porque é assim que eu os vejo. Agradeço a presença, a minha honra de poder estar aqui. Eu vim de um sertão que, por exemplo, nunca é citado, mas existem trabalhos interessantíssimos sobre a presença judaica lá no Alto Oeste, embora eu seja daqui de Natal. Então, que nesse sentido, meus parabéns pela proposição desse dia, meus parabéns pelo trabalho, e que essa identidade se renove. E que talvez aquilo que mais importante que os judeus têm a ensinar, além da sua tenacidade, os judeus sempre viveram em todas as sociedades quase do mundo. Os judeus viveram entre os gregos, entre os babilônios, entre os persas. Os judeus viveram entre os romanos, entre os africanos, entre os muçulmanos, entre os europeus. Os judeus viveram até mesmo entre o pior tipo, de construção racista, que foi o próprio nazismo. E sobreviveram a tudo. Os judeus ensinaram ao Brasil, em todas as formas, mesmo quando se esqueceram, a tolerância. E, nesse sentido, esse é seu maior legado e, por isso, deve ser cultivado sempre. Obrigado. Um agradecimento à equipe do cerimonial desta casa, nossa assessoria do mandato e a todos os técnicos envolvidos que organizaram de maneira muito afetuosa esta solenidade. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene. Convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá dia 4 de abril, terça-feira, no horário regimental, e neste momento assistiremos à apresentação final do coral Estrela d'Alva, que entoará a canção O Caminho. Desejo a todos uma excelente noite. La
Pelo caminho vamos no amanhecer, até o entardecer, meu irmão. Sempre cantando a paz com a mão na minha mão, corrente de amor, meu irmão. E se a estrada for cheia de pranto e dor, a nossa fé virá nos animar. E quando a paz reinar e o amor triunfar, os nossos corações vão se alegrar. Dum 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 dum. TV Câmara, a TV do povo de Natal.